Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Everton de Química. Vou estar falando na frente 1 do módulo 2 e 3 sobre configurações eletrônicas. Antes de falar de configurações eletrônicas, entrar no que é uma configuração eletrônica, eu tenho que lembrar que a configuração eletrônica ela foi determinada por Bohr, principalmente devido ao seu avanço no estudo da eletrosfera, que é um estudo que foi proposto por Rutherford, mas Bohr, consequentemente, deu continuidade a esse estudo individual sobre como estariam os elétrons na nossa eletrosfera. Bohr propôs o seguinte: o núcleo do átomo é a parte mais importante para nós, onde está a massa desse átomo, mas em volta dele nós temos eletrosferas, e nessa eletrosfera nós temos divisão, onde nós podemos encontrar os elétrons. Esses elétrons estão no estado fundamental. Quando ele recebe energia, ele vai para um estado mais excitado. Nós chamamos isso de salto quântico. Então, quer dizer que o elétron ele tem a possibilidade de mudar de órbita devido à absorção ou liberação de energia. Além disso, a existência de um estado estacionário, seja em órbitas estacionárias, nas quais vão permanecer esses elétrons. Qual que foi o intuito de Bohr? Bohr queria fazer um estudo avançado em relação a como está essa distribuição dos elétrons em torno do núcleo do nosso átomo. Consequentemente, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia, que vai de 1 até 7, e esses níveis estão divididos em camadas de energia, que vai de K, L, N, N, O, P, Q. Eu posso chamar isso de nível ou de camada de energia. Então, independente do caso, os dois métodos estão corretos. Só que cada nível de energia contém uma quantidade máxima de elétrons, que são nível 1, 2 elétrons, nível 2, 8 elétrons, nível 3, 18 elétrons, nível 4, 32, nível 5, 32, nível 6, 18 e nível 7, 8 elétrons. Só que, além disso, esses elétrons estão nas camadas, e cada camada ainda tem uma segunda divisão, onde nós chamamos de subníveis de energia. Cada subnível de energia também tem um pacote máximo de elétrons. Cada subnível, conhecido ali por SP, SP, D, F, onde o S tem 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Bom, como agora eu sei qual é o número máximo de elétrons em cada nível ou subnível, agora eu consigo completar a tabela. Que tabela que é essa? Eu coloquei uma tabela aqui, para vocês observarem, nós temos um nível de energia que vão de 1 a 7, as camadas vão de K a Q, as quantidades de elétrons e o subnível que cada uma delas comporta. A camada K, 1 subnível, a camada L, 2 subníveis, a camada N, 3 subníveis, N, 4 subníveis, O, 4 subníveis, P, 3 subníveis e a camada Q, 2 subníveis. Claro que vai depender muito da distribuição eletrônica, que vai se basear no posicionamento dos elétrons na eletrosfera, seguindo uma ordem crescente de energia. E a ordem dos subníveis também existe aqui nesse caso. Nós temos lá o S, o P, o D e o F. Lembrando que o S é o de menor nível de energia e o F de maior nível de energia. Sabendo isso, eu tenho que lembrar o seguinte, que quando eu faço a distribuição eletrônica, eu vou lembrar o seguinte, que a camada de valência ela comporta um número de elétrons, sendo no máximo 8. É o nível mais externo que eu tenho na minha configuração eletrônica. Lembrando que a camada de valência é um complemento, tá? Para entender quando eu faço a última distribuição eletrônica. Os subníveis ou subcamadas de energia, que nós acabamos de falar, que temos lá o S, o P e o F, eu tenho que lembrar sempre que tem esse número de elétrons, 2, 6, 10, 14. Pessoal, lembre o seguinte, essa quantidade de elétrons é o número máximo que eu posso ter em cada um desses subníveis, não ultrapassando esse número, tá? E a distribuição sempre vai ser em ordem crescente de energia, ou seja, em ordem energética. Falando sobre isso, nós acabamos entrando na configuração eletrônica proposto por um químico chamado Linus Pauling, onde ele propôs um diagrama, o famoso diagrama de Linus Pauling,
também conhecido como princípio de Aufbau. Lembrando que para fazer o preenchimento do meu diagrama, eu tenho que lembrar sempre que a distribuição eletrônica ela é feita em ordem crescente de energia. Então, primeiro eu tenho que passar pelo meu nível 1S1. Nível 1, S é o subnível, e ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, eu posso ter 1S2. Saindo disso, seguindo a setinha aqui, ó, vamos lá para o 2S2. Também é o segundo nível, com o subnível S comportando no máximo 2 elétrons. Daqui eu vou para o 2P6. Lembrando que 6 é o máximo que eu tenho de elétrons no subnível P. Seguindo a ordem da seta, 3S2. Vou descendo, passando pelo subnível 3S, vou lá, desço pela seta, subo de novo lá no 3P6. Logo em seguida, vou para o 4S2, subindo de novo, daí vou na seguinte ordem: 3D10, 4P6, 5S2. Reparem sempre que vai ser na ordem diagonal. Do 5S2, eu vou para o 4D10, 5P6, 6S2, subindo de novo. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E por último, 5F2, 6D6 e 7P6. Lembrando, o máximo de elétrons que eu tenho na minha distribuição eletrônica é 118 elétrons. A minha ordem crescente de energia é sempre o seguinte: eu vou ter um elétron que ele vai ocupar um nível menor de energia. E eu expresso isso como estado fundamental, ou seja, qualquer elemento que eu pegar agora na tabela periódica, eles estão no estado fundamental. Quando eu faço distribuição eletrônica, eu estou fazendo distribuição eletrônica para aquele número de elétrons que tem cada elemento químico. Lembrando que esse N que vem antes do S aqui é a minha camada ou nível de energia. O S é meu subnível e o X é o número de elétrons. Olha lá o exemplo do hélio. Como ele tem 2 de número atômico, quer dizer que ele tem 2 elétrons, eu faço distribuição eletrônica. Ele está na camada 1, ou nível 1, subnível S, com no máximo 2 elétrons. O cloro tem 17 elétrons, vai seguir a seguinte distribuição eletrônica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Lembrando que eu estou sempre fazendo o quê? Na ordem diagonal. Eu não posso fazer em linha reta. Se eu fizer a distribuição em linha reta, eu não estou fazendo em ordem crescente de nível de energia. Lembrando que o nível de energia vai depender muito dos meus subníveis e a quantidade de elétrons que existe nele. Olha o elemento zinco, tem 30 de número atômico. Então ele vai terminar no 3D10. Esse é o meu subnível com maior quantidade de energia. Repara o seguinte, que entre o 3P6 e o 3D10 existe um 4S2. O que quer dizer isso? Quer dizer que o 3D10 ele tem maior quantidade de energia, ele está mais longe do núcleo do que o 4S2. Porém, o 4S2, nesse caso, para o elemento zinco, quer dizer o quê? A camada de valência. Bom, vamos lá. Pegar um exemplo aqui, distribuição eletrônica para um átomo de potássio que tem 19 de número atômico, seria a seguinte ordem. Como o Z igual a 19, indica que o potássio está no estado neutro, porque possui igual número de cargas positivas e negativas. Portanto, temos que distribuir 19 elétrons. Que ordem eu tenho que fazer? Na ordem energética. Então, a distribuição eletrônica segue o seguinte sentido das setas. Eu coloquei um esqueminha aqui, ó. Montei toda a minha distribuição eletrônica, completa, lá do diagrama de Linus-Pauling, do 1 até o 7, com as camadas K, L, M, N, O, P, Q, cada um com seu subnível e cada subnível com seu pacote máximo de elétrons. E eu tenho que lembrar o seguinte: quando eu vou fazer distribuição eletrônica para o átomo de potássio, eu tenho que fazer para 19 elétrons. Então, vamos lá. Seguindo a seguinte ordem das setas, vamos lá, 1S2, depois seguindo ele vai para o 2S2, continuando, 2P6, na diagonal, tá? 3S2, aí continua,
3p6, 4s2. Opa, não. Por que não é o 4s2? Lembrando, gente, 19 elétrons. Quando eu estou no 3p6, eu estou com 18 elétrons. Então só falta 1. Ah, então minha distribuição eletrônica termina no 4s1. Note que o último subnível preenchido comporta no máximo 2 elétrons, mas é necessário apenas 1 para completar os 19 elétrons do nosso elemento potássio. Bom, se eu pegar lá um outro exemplo do arsênio, ele tem número atômico igual a 33. Ordem energética de preenchimento, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p3. Lembrando que eu deixei aqui em vermelho, o que é esse 4s2 e 4p3? Juntamos dois é a minha camada de valência. Quer dizer que eu tenho 5 elétrons na camada de valência. Essa ordem que eu coloquei aqui foi essa mesma ordem que eu acabei de fazer para o elemento potássio. Que eu fiz na diagonal, que é a ordem energética. A nossa ordem geométrica é essa que está em camadas. Tudo que for camada K, 1s2, camada L, 2s2, 2p6, camada N, 3s2, 3p6 e 3d10, e a camada N, por último, 4s2 e 4p3. Então, eu tenho o seguinte distribuição eletrônica na ordem energética. 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 18 elétrons na camada M e 5 elétrons na camada N. Nossa camada de valência, a gente acabou de falar, 5 elétrons. O subnível energético, aliás, a pergunta é, o que é o meu subnível mais energético? É onde eu vou distribuir meu último elétron. Vou colocar o último elétron aonde? No 4p3. Ah, então ali eu tenho 3 elétrons, que é o meu subnível mais energético. Então isso para nós é muito importante. Bom, saindo disso aí, vamos lá para o módulo 3, que é importante para nós. Configuração eletrônica desses íons. Como que eu faço? Que distribuição eletrônica de um íon? Gente, distribuição eletrônica de um íon, é importante lembrar que eu tenho cátions e ânions. O que é um cátion? O cátion é quando eu tenho um elemento químico que ele tem a tendência de perder elétrons. Olha o elemento sódio. Quando eu faço sua distribuição eletrônica, ele tem 11. Então, ele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Olha aqui no cantinho, aqui, ó, 3s1. Ele tem apenas um elétron na camada de valência. Lembrando que esse elemento ele tem a tendência de perder um elétron. Então, ele vai perder esse elétron. Quando ele perde esse elétron, ele vai ficar com 2s2, 2p6, com a sua última camada de valência, ficando estável com 8 elétrons. Aqui eu já posso falar um pouquinho de estabilidade química com 8 elétrons. Só que o meu sódio ele fica positivo. Um positivo. Eu não preciso colocar o número 1, tá? Só colocar o positivo, está indicando que só tem um elétron que ele perdeu. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está perdendo esse elétron, consequentemente, ele vai virar um cátion. Quem perde é positivo e é um cátion. Consequentemente, a sua configuração eletrônica vai ficar da seguinte ordem, igual no desenho ali, ó. Você pode ver o desenho com um elétron a mais e com um elétron a menos. Quando ele for um ânion, olha o que acontece com o ânion. Ele tem dois elétrons na camada K, na camada L tem 8, na camada N tem 7. Bom, o que acontece? O cloro, ele tem a tendência de receber um elétron, porque tem 17. Na sua última camada tem 7 elétrons. Para ficar com 8 e buscar a sua estabilidade química, acaba ganhando 1. Quem ganha fica negativo, consequentemente, está indicando que ele é um ânion, ficando com 8 elétrons na camada de valência. Bom, gente, isso é importante lembrar para a nossa configuração eletrônica de íons. Tá? Sempre quando ele for perder ou ganhar elétrons, esse ganho e perde tem que sempre lembrar que vai mexer principalmente na nossa camada de valência. É lá que está o segredo do nosso esqueminha. Aqui eu coloquei, ó, atenção, um átomo neutro é um átomo que está no estado fundamental, onde eu tenho um de prótons igual a um de elétrons. Tá? Então, cargas positivas igual a carga negativa. Quando eu falo de íon, estou falando de número de prótons diferente do número de elétrons.
Então eu tenho um íon positivo, que eu acabei de explicar agora o cátion. O número de prótons vai ser maior que o número de elétrons, o que perdeu elétrons. E o nosso íon negativo, que é o nosso ânion, o número de prótons é menor que o número de elétrons, porque ele ganhou elétrons. Portanto, só os átomos podem perder ou ganhar elétrons. Lembrando que eu só posso mexer no átomo na parte de elétrons, ganhar ou perder. Qual é a configuração eletrônica de um cátion? Né? Se lembra o que é um cátion? Vamos pegar um exemplo aqui, o elemento cálcio, número atômico 20. Quando você faz a distribuição eletrônica dele, você vai observar o seguinte, na ordem energética. Bom, quando você faz a distribuição eletrônica, você está fazendo eletrônico para 20 elétrons, né? Lembrando que sua camada vai ficar o seguinte, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Esse 4s2 é a última camada de valência do nosso elemento cálcio. Como ele tem 2 elétrons apenas, ele vai perder esses 2 elétrons. Então, perceba que a nossa camada de valência é 4s2. O que acontece? Ele vai perder esses 2 elétrons, ficando um cátion bivalente, com 2 positivo. Então, quando eu vou remover os elétrons, eu tenho que retirar da minha camada de valência. Aí fica como a configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Esse é o estado iônico mais estável. Uma dica importante, quando você faz distribuição eletrônica para um cátion, ou até mesmo para um ânion, que eu vou explicar agora, você sempre faz ele no estado natural, fundamental, neutro, e depois você retira os elétrons. Que se você for distribuir diretamente os elétrons, pode chegar um momento que dá problema. Isso é importante. Você pode remover elétrons que talvez estejam num subnível mais energético e não na camada de valência. Tome cuidado com isso. Tá? Então, o que acontece? O nosso elemento cálcio, ele quer ficar com 8 elétrons na camada de valência, né? Para poder ficar, tem que perder 2 elétrons. Quando eu falo um pouquinho sobre o ânion, eu peguei o oxigênio. Distribuição eletrônica para 8. A ordem energética, 1s2, 2s2, 2p4. Estado fundamental igual ao estado neutro. Repara o seguinte, que na última camada, ele vai ter 6 elétrons. Ele precisa ficar com 8 também. Para ele ficar com 8, ele precisa receber 2 elétrons. Então o nosso oxigênio é um ânion bivalente. Importante lembrar esse detalhe, é um ânion bivalente. O que nós temos ali? Olha o oxigênio, 1s2, 2s2, 2p6. Olha, ele ganhou 2, fica com 2 negativo. Esse é o estado iônico e mais estável. Para o ânion é mais fácil fazer distribuição eletrônica, que você consegue enxergar. Né? Eu só vou ter elementos que têm a tendência de ganhar elétrons 1, 2 ou 3. Quanto vai perder? Também perde 1, 2 ou 3. Então fica uma dica importante para vocês na hora de estudar. O importante aqui, gente, é o seguinte. Eu coloquei exercícios lá da frente 1 do módulo 3. Vamos pensar um pouquinho nos nossos exercícios. O que nós temos aqui? O primeiro exercício ele fala sobre os isótopos radioativos de iodo que são utilizados como no diagnóstico de tratamento de problemas de tireoide, são geralmente ministrados na forma de sais de iodeto. Ele me deu ali o seguinte detalhe. Ele pergunta o número de prótons, nêutrons e elétrons do isótopo 131 do iodeto. Ele me deu o iodeto ali, é o iodo, né? 131 de massa, 53 o número atômico e 1 menos. Então, ele pergunta de prótons. Vamos lá. A alternativa certa para esse exercício é a alternativa B. Como que eu faço a resolução? Como ele pediu o número de prótons, o que acontece? Gente, prótons aqui não muda. O número atômico 53, o número de prótons também é 53, aonde está o antigo número de prótons. O número de nêutrons, eu tenho que usar aquela regrinha. Eu tenho que pegar a minha massa, subtrair o número atômico de prótons, e eu vou chegar ao número 78 de nêutrons. E por último, ele está falando de elétrons. Não é o ânion, negativo, quer dizer que ele está recebendo um elétron. Então ele fica no final com 54 elétrons. Alternativa correta, B. O segundo exercício, também tranquilo de resolver, ele me deu um íon X3-, que tem 36 elétrons e 42 nêutrons.
O átomo neutro X apresenta o número atômico e o número de massa, respectivamente. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber, para nós aqui, o número atômico e o número de massa. O que acontece? O número de elétrons me deu 36 e nêutrons 42. Vamos lá. Como o X3 negativo está indicando que ele ganhou 3 elétrons, quer dizer que ele não era 36. Ele está falando que o íon X3 menos tem 36 elétrons, quer dizer que ele recebeu 3 elétrons. Logo, o seu número atômico é 33. Lembrando que eu preciso do número atômico somado com o número de nêutrons, consequentemente eu vou chegar no número de massa, que vai dar 75. A pergunta dele é, qual é o número atômico? Como ele ganhou 3 elétrons, então é 33. E a sua massa é 33 mais 42, que vai dar 75. Resposta alternativa D de dado. Terceiro, bom, esse aqui é um pouquinho maior, ele fala um pouquinho sobre a matéria, né? A matéria analisa a importância dos íons metálicos, ele deu uma reportagem, né? A nossa dieta, como cálcio, ferro, sódio, magnésio, potássio, zinco, destacando a importância dos íons de ferro que existem no centro do nosso pigmento respiratório. Outros destaques são os íons de vanádio, essencial para alguns tunicados, animais, marinhos, e tungstênio, essenciais para algumas bactérias. Os malefícios também são citados como o íon de rádio, contido em produtos como radioatividade adicionada, desde 1934, e os casos mais já conhecidos dos metais chamados pesados, como o chumbo e mercúrio e o cádmio, os quais já foram descartados no ambiente várias vezes. Bom, o que ele me dá aqui? Ele pergunta, em relação aos íons metálicos mencionados, a assinar a alternativa incorreta. Bom, ele te deu as espécies. Vamos lá, gente. Qual que é a alternativa incorreta? Além disso, ele te deu o que mais no exercício? Ele te deu os elementos que ele mencionou no texto, com sua massa e número atômico. Bom, ele pergunta ali, então deve saber qual é a alternativa incorreta. As espécies ferro 2+, e ferro 3+, diferem entre si quanto ao número de elétrons. Eu só posso afirmar com certeza, tá? O ferro 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, e o ferro 3+, ele perdeu 3 elétrons, então a diferença entre eles é elétrons. O magnésio Mg2+, apresenta 2 níveis completamente preenchidos, tem a mesma configuração eletrônica do que o átomo de neônio. Vou mostrar daqui a pouco se isso é verdade. O íon mais comum do vanádio é o vanádio 3+, sendo a sua configuração eletrônica representada pelo argônio 3D2. Daqui a pouco também eu vou mostrar. A resposta que seria essa, o íon cálcio 2+, apresenta 10 elétrons a mais que o íon sódio+. E aqui, cádmio, mercúrio e chumbo apresentam, respectivamente, 64, 120 e 124 nêutrons. Qual a resolução? Gente, o ferro tem 26 elétrons, o ferro 2+, 4, e o ferro 3+, 23 elétrons. Consequentemente, a alternativa A está correta. O magnésio 12 perde 2 elétrons, ficando com 10 elétrons, e vai se tornar um isoeletrônico do neônio. Também está correto. O elemento vanádio 23 tem a sua configuração do argônio e depois termina em 4s2, 3d2. Também está tudo correto. Olha lá, o vanádio, argônio, 3d2. Consequentemente, o átomo de sódio tem 11 prótons, 10 elétrons, e o cálcio tem 20 prótons e 18 elétrons, cálcio 2+. Está falando o seguinte, aqui que o cálcio tem 10 elétrons a mais que o átomo de sódio. O cátion sódio, não, ele tem apenas 8. Aqui está a comprovação, ó. Aqui tem 10 e aqui tem 18. O cádmio tem 64 nêutrons, eu faço 118 menos 48. Mercúrio, 200 menos 80, vai dar 120. E o chumbo, por último, 206 menos 82, 124 nêutrons. Alternativa, resposta D. Vamos para o nosso último exercício. O que aconteceu aqui, ó? Em relação aos sais de cromo 6+, são em geral solúveis no pH biológico e, portanto, têm fácil penetração
daí a sua toxicidade para seres humanos. Por outro lado, os compostos de cromo 3+, são pouco solúveis nesse pH, o que resulta em dificuldades de passar para o interior das células. Indique a opção que corresponde à configuração eletrônica do íon cromo 3+. Bom, ele deu ali, ó, dados, o argônio e cromo, argônio 18 e cromo 24. Bom, a gente deu várias opções. Vamos lá. Resolução. Cromo 24, fazendo sua distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d4. Quando eu tenho um cromo trivalente, lembrando que o que acontece com ele? Quer dizer que ele vai perder 3 elétrons, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d3. Aqui é o seguinte, o que aconteceu? Ele perde o subnível, ele perde o 4s2, que é a sua camada de valência, e mais um elétron do subnível mais energético. Cuidado com isso aqui, gente, ó, isso aqui é muito importante. Quando eu faço isso, eu vou ter a configuração eletrônica do argônio terminando em 3d3. Chegando na alternativa correta, C. Lembrando que eu coloquei aqui embaixo o argônio, ó, sua distribuição eletrônica aqui se repete lá em cima no cromo trivalente. Chegando na resposta alternativa correta, C. O que acontece nesse exercício? Só para a gente poder lembrar um conceito importante. O que eu fiz aqui? Eu fiz a distribuição eletrônica para o cromo 24, depois eu fiz para o cromo 24 trivalente, 3+. Veja, ele perdeu os elétrons na camada de valência e depois um elétron do subnível mais energético. Se você fizer direto, por exemplo, distribuição eletrônica para 21 elétrons, você acaba errando, sem tomar cuidado com isso. Okay? Gente, essa aqui foi a nossa aula do módulo 3, né, principalmente o que estava faltando para vocês, da frente 1. Tá? Obrigado, pessoal. Continuem estudando, tá? Acho que é importante isso. E nós nos vemos nas próximas aulas. Obrigado e até mais.